Ok. Vamos lá. Pessoal, então bom dia a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez nesse 8º encontro do nosso curso livre de História do Direito, que temos aí como título, tema As Escolas, os Problemas e a Cultura Jurídica na Primeira Modernidade, em que vamos conversar em algum detalhe sobre quem eram, quais eram as ideias, como se deu a formação do pensamento jurídico na primeira modernidade, que iria então aí mais ou menos do século XV até fins do século XVII, tá? Isso que é a primeira modernidade. A segunda modernidade, uma modernidade central, como nós conversamos na quarta-feira, é o iluminismo, e aí nós depois teríamos a modernidade tardia, que seriam os desdobramentos da segunda metade do século XIX em diante, tá? Bom, apenas retomando algumas questões e reaquecendo os motores de papos que nós mantivemos na quarta-feira. Nós vimos que modernidade, ou mundo moderno, é uma experiência histórica bastante longa, é, na verdade, uma expressão acadêmica que tenta englobar uma diversidade bastante ampla de características jurídicas, de características filosóficas, de características sociais, e que, portanto, modernidade é um conceito muito aberto, muito difícil de sistematizar de uma forma unívoca e definitiva. Vimos também que a modernidade é longa e possui rupturas internas, características internas e mudanças importantes internas. Além disso, temos aí a ideia fundamental, que foi basicamente o assunto da nossa conversa na quarta-feira, de que a experiência moderna é apoiada em 3 grandes estruturas, 3 grandes conceitos, 3 grandes manifestações e experiências sociais, econômicas e políticas que se desenvolvem do fim da Idade Média para o início da modernidade. E essas 3 grandes estruturas, são, de um lado, a ideia de sujeito, a formação da concepção de sujeito, que nós vimos como aparece dentro do debate franciscano, dos nominalistas, que vão dar preferência às individualidades e à construção do saber dos singulares ao universal. Vimos também que, a partir dessa concepção específica do pensamento jurídico, do pensamento não só jurídico, mas filosófico dos franciscanos nominalistas do século XIV, que nós podemos também identificar o desenvolvimento da ideia de direito subjetivo. Essa é uma das apostas do Michel Villey, e junto com essa ideia de direito subjetivo nós poderíamos identificar inclusive a formação da ideia de propriedade privada. Propriedade é uma relação, não é uma coisa, é a relação que o indivíduo cria com uma coisa de completa e absoluta submissão, em que você tem a faculdade de fazer o que bem quiser com aquela coisa, ou seja, uma relação de poder, uma relação de imposição, uma relação de soberania frente às coisas, Essa ideia de que você então tem certas faculdades, liberdades, poderes para exercer sobre coisas, estrutura originalmente a ideia de direito subjetivo. Vimos também que, ao lado da ideia de sujeito, tem também uma importante experiência histórica, que é a formação do Estado. Aqui ainda não há um Estado muito bem formado, mas nós temos aqui claramente uma característica importante, que é a construção de um discurso teórico, filosófico e jurídico da autonomia das unidades políticas frente à tradição do corpus juristíveis, da ideia de império romano, da ideia desse tipo de manifestação específica. E depois nós temos, que foi o último tópico do nosso encontro de quarta-feira, o capitalismo como uma das grandes estruturas fundamentais da modernidade, e nós entendemos como que se forma a compreensão, a experiência do capitalismo a partir dos debates jurídicos. E aí nós vimos isso dentro da reflexão da formação do direito comercial, que vai desenvolver a ideia de risco, vai racionalizar a ideia de risco, de perda emergente, entre outras questões, e vai desenvolver, então, critérios jurídicos para
redução de risco e racionalização do risco, que é a formação do direito comercial. É isso que o direito comercial faz, racionaliza riscos, né? Tenta organizar o risco empresarial, o risco do empreendimento, o risco da sorte e assim por diante, criando títulos de crédito, contratos de seguro, sociedades empresariais e assim por diante. Essas três estruturas formam, então, digamos, a base, né, o chão da onde parte a experiência moderna. Ao lado disso, eu queria falar mais detidamente em como se manifesta ou como fica manifestado a estrutura do pensamento jurídico dentro dessa modernidade. Em outras palavras, se nós temos essas três grandes estruturas que começam a se edificar no século XIV e vão ganhar aí plena capacidade nos séculos XV em diante, e vão ser estruturas criadas, pensadas também a partir do direito, não só, obviamente, mas também a partir do direito. A outra parte que nós temos que conversar agora é como que, posteriormente, essas novas experiências vão influenciar o pensamento jurídico. Nós vimos como o pensamento jurídico influenciou a formação da modernidade, agora a gente faz também a versão oposta e vê como que a modernidade alterou a compreensão do direito de uma forma mais genérica. E aí nós avançamos para as experiências concretas das escolas jurídicas, tá bom? Bom, pessoal, se nós temos três pilares que estruturam a modernidade como um todo, nós podemos dizer também que o direito, o pensamento jurídico moderno, também está apoiado em três estruturas, em três características gerais, né? Em três ideias que vão fundamentar de uma forma muito importante o como o direito se desenvolve. E essas três ideias são: primeira, racionalidade; segunda, generalidade e abstração; e terceira, macro-organização. Essa é uma ideia desenvolvida pelo Antônio Espanha, que eu estou apenas aqui adaptando a algumas outras premissas com vocês. Racionalidade, generalidade e abstração, e, por fim, macro-organização. Mas, afinal, o que significa isso? O que se quer dizer quando se fala em racionalidade, generalidade e abstração e macro-organização? Vamos começar, então, pela primeira das ideias que influencia, que estrutura a experiência jurídica moderna. Racionalidade. Pessoal, tome muito cuidado quando a gente fala que uma das características do pensamento jurídico moderno é a racionalidade. Por quê? Porque existe uma tendência natural, não punível, de que quando se diz uma coisa dessa, a compreensão, digamos assim, por contraste, é de que se o direito moderno é racional, isso quer dizer que os outros direitos anteriores não eram racionais. Nada mais falso. Nós estudamos aqui longamente a experiência jurídica medieval, vimos várias características da experiência jurídica medieval, podemos discordar maciçamente de boa parte de como funcionava a cabeça dos juristas medievais, e isso não há nenhum problema, é uma questão moral, política, mas nós não podemos dizer simplesmente por birra que os medievais eram irracionais, né? Eles possuíam uma racionalidade própria, eles possuíam uma estrutura de pensamento próprio que enquadrava dentro das premissas culturais que existiam naquela sociedade em que eles estavam inseridos. Então, quando nós falamos que o direito moderno é racional, nós estamos dizendo outra coisa. O que é racionalidade moderna no direito? É uma postura, é um ponto de partida, é uma premissa teórica, para lembrar lá o nosso primeiríssimo encontro. É uma postura de olhar para o direito com um ponto de partida que nós poderíamos dizer antitradicionalista. Ou seja, racionalidade, na verdade, é uma maneira de você olhar para o direito e criticar e fazer a crítica, fazer o questionamento, né, da coerência interna dessa figura, da coerência interna do direito romano, das tradições, dos costumes. Em outras palavras,
A racionalidade é pôr em causa, pôr em questionamento aquilo que se considerava ratio scripta, aquilo que se considerava inquestionável, aquilo que se considerava pronto e acabado e certo e correto, como era, por exemplo, a visão dos medievais sobre a tradição romana. Vamos lembrar aqui uma coisinha. Eu brincava na aula de Idade Média com vocês que um jurista medieval, quando ia ler o Corpus Juris Civilis, né, ele ia ler aquele texto e encontrar várias contradições naquele texto, porque aquele texto é cheio de contradições, né? Assim como a Bíblia, basta você ver que tem muitas partes opostas, um cara morre, depois renasce, depois volta, ou seja, não há uma coerência nem histórica, nem lógica em muitas passagens desses textos, especialmente clássicos, como o Corpus Juris Civilis e a Bíblia. E o medieval, quando se encontrava numa situação dessa, a função dele era tentar dar um drible nessa contradição e mostrar que aquela contradição não é verdadeiramente uma contradição, que aquilo ali, na verdade, era uma experiência que nós, com a nossa simples razão, não é capaz de entender, mas com a iluminação da fé seria possível compreender, né? Ou seja, havia uma ideia de que o texto estava sempre correto, o texto estava sempre certo, e o que estava errado, eventualmente, era a interpretação do indivíduo, que é falho, que é incompleto, que é incapaz de compreender toda a sua realidade. Ou seja, os medievais colocavam-se, digamos, sobre uma posição de absoluta humildade frente à tradição, frente ao costume, frente ao direito romano, por exemplo, e tentavam, no máximo, enquadrar-se, adaptar, adequar a sua cabeça àquela experiência. Ora, os medievais rompem exatamente com... Desculpa, os modernos rompem exatamente com essa postura, né? Agora, se você encontra contradições, erros lógicos, oposições, partes confusas no Corpus Juris Civilis, os modernos não mais se colocam na condição de, nossa, o texto é perfeito e eu que não entendi. Não. Agora já há a possibilidade de se questionar o texto, de falar, opa, talvez esse texto esteja simplesmente mal escrito, talvez esse texto esteja simplesmente errado, talvez esse texto não faça sentido, mas não há por que falar em a sacralização desse texto, a ideia de que ele está sempre correto e eu que posso estar errado. Ou seja, com a ideia da racionalidade, se submete à crítica da razão, se submete aos critérios da lógica, da coerência, de todos os mecanismos clássicos de uma compreensão da racionalidade, todos os valores, todos os textos, todas as instituições e todos os costumes. A melhor forma de entender a ideia de razão, de um ponto de vista mais geral, para mim, ainda hoje, é o famosíssimo e muito conhecido texto do Kant, Immanuel Kant, o filósofo que é considerado aquele que ergue a modernidade ao seu ápice, né? Kant vai escrever num jornal um artigo bem curto, mas muito importante, chamado O que é isto? O esclarecimento, né? Was ist das Aufklärung? Nesse texto, que é muito conhecido, Kant fala que o esclarecimento, o iluminismo, o momento em que ele está vivendo, que é um momento de racionalidade, de racionalismo, nós diríamos, que esse esclarecimento, essa coisa, é uma postura, é um ponto de partida, é uma postura da humanidade de sair da minoridade que ela mesmo tinha se colocado. E a partir de então, submeter todos e quaisquer valores à crítica da razão. E só aceitar aquilo que for racional. Não mais aceitar uma coisa porque há muito tempo se aceita. Não mais aceitar um costume porque ele é imemorial, e se ele é imemorial, ele deve ser correto, como pensavam os medievais. Agora não. Agora a ideia é que tudo deve, evidentemente, ser submetido a uma condição de subsistir sozinho a partir de uma avaliação racional. A isso Kant chamava de crítica, né? Essa submissão
de um valor, ou de um fato, ou de um evento, ou de uma instituição, a todas as coerências internas para ver se ele subsiste a uma fulminante compreensão racional daquela questão. Tá? Então, a racionalidade nesse sentido, no direito, se manifesta especialmente com uma postura antitradicional, antitradicionalista, né? Eu acho que um exemplo histórico muito importante que nós temos da edificação da ideia de racionalidade para o Ocidente será a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante marca uma ruptura muito importante naquela compreensão, ainda da Antiguidade Tardia e da Idade Média, de que a comunidade que vive na Europa é uma comunidade única, porque ela divide uma mesma fé e uma mesma herança romana. Com a Reforma Protestante, você tem uma ideia de que não tem nada dessa comunidade única, os católicos são uma coisa, nós luteranos, nós calvinistas, nós anglicanos somos outra coisa, nós não queremos ter uma real conexão, nós não queremos ter uma igualdade entre essas duas tradições, nós somos outra tradição, então não há que se falar em uma comunidade única de pessoas no mundo europeu. A Reforma Protestante primeiro faz esse fenômeno, que é então romper uma paz, digamos, uma paz forçada, né? Mas uma paz social que existia na ideia de que todos são, no fundo, cristãos e herdeiros de Roma. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto que a Reforma Protestante vai fazer é corroer internamente as tradições do catolicismo vinculados à ideia de que os conhecimentos, a compreensão e os valores da Bíblia não são facilmente compreensíveis. Na verdade, para você entender o que Deus quer, a natureza, a Bíblia, etc., é fundamental que você se apoie nos ombros de gigantes, digamos assim, para entender aquele texto e aquele mundo. Né? Então, se você quer entender a Bíblia, você sozinho não vai conseguir ler a Bíblia e entender de verdade o que está escrito lá, o que é o conhecimento, qual é a mensagem de Deus. É fundamental que você entre na corrente doutrinária, leia os santos da igreja, os padres da igreja, enfim, leia São Tomás de Aquino, leia Santo Agostinho, leia Abelard, leia vários autores que vão lhe dar fundamento para aí sim você conseguir tentar adicionar um grãozinho de areia no fundo dessa discussão, que é a sua posição, por exemplo, sobre a interpretação da Bíblia. O protestantismo rompe isso. É muito conhecida essa história, né? A grande obra de Martinho Lutero não é as 95 teses que fundam a reforma. É sem dúvida um documento importante, as 95 teses, que ele teria pregado aqui no sentido metafórico, né? Uma pregação de pastor. Alguns dizem que ele até poderia ter pregado em algumas paredes e em portas de igreja, depois da imprensa, que conseguiu popularizar de uma forma muito rápida as críticas a essas instituições religiosas. Mas a grande obra de Lutero não são as 95 teses, mas é possivelmente, em termos de impacto cultural, a tradução que ele faz da Bíblia do latim para o alemão. Porque quando Lutero faz isso, o que ele está afirmando, na verdade, é que agora, para você ter acesso à palavra de Deus, você não precisa ser mais um cara escolado no latim, nas universidades, entrando em todo um mecanismo estrutural e hierarquizado para a compreensão da Bíblia. Agora você sozinho, individualmente, pode ir ler a Bíblia, acessar a Bíblia e ter uma conversa diretamente com Deus. Ou seja, agora não há mais uma diferença entre o padre e o fiel no momento da leitura da Bíblia, né? Porque somente a Bíblia importa. Os outros padres não importam, as outras doutrinas não importam, as interpretações históricas e tradicionais pouco importam. A única coisa que importa é o indivíduo, sozinho e no silêncio, utilizando-se da razão, olhar para o texto, interpretar o texto e criar uma conexão direta com Deus. Por isso que o protestantismo tem essa crítica muito forte aos santos, né, a figura das penitências, das confissões, enfim, de todas as tradições, os mecanismos pelos quais se hierarquizou a relação entre indivíduos e Deus e criou vários pedágios ou várias instâncias. Né? Então, essa postura de vernaculização da palavra sagrada, né, de transformação da Bíblia em um idioma comum, vulgar, como se diz, essa postura é fundamental
para desenvolver depois um projeto de longa duração, que será também a vernaculização e a vulgarização do direito, que vai começar a parar de ser escrito em latim lentamente, vai começar a parar de ser relacionado com as tradições imemoriais, vai parar de ser relacionado com o documento romano ou com a tradição católica, e vai poder agora começar a ser revelado ou criado racionalmente por indivíduos e não mais se submeter à corrente da tradição da história, tá? Então, racionalidade. Racionalidade tem essa forte marca de ser uma postura de crítica, de antitradicionalismo no mundo do direito. Isso fica muito evidente em uma das tradições jurídicas que a gente vai ver, que é a do humanismo jurídico, dos franceses, em que eles faziam críticas muito ferozes aos juristas medievais. Falavam que eles escreviam mal, falavam que eles escreviam com os pés, falavam que era uma forma de falar que eles eram burros, né? Que eles não entendiam nada de latim, que eles não conheciam história, entre outras questões. Então, eles faziam uma crítica muito virulenta à forma como os juristas medievais, como Acúrcio, Bartolo Sassoferrato, Baldo Délio Baldi, Tino de Pistoia, esses vários juristas medievais, como eles entendiam o corpus iuris civilis, tá? Esse é um primeiro ponto. A segunda grande característica do direito na modernidade é, como disse, a generalidade e a abstração. O que se quer dizer com isso? Veja, primeiro ponto, vocês se lembram que no mundo medieval, para fazer a comparação novamente, a sociedade era uma sociedade corporativa, ou seja, que se via como um corpo em que as pessoas nasciam para cumprir funções pré-estabelecidas nesse corpo. Então, as pessoas eram radicalmente diferentes umas das outras porque elas cumpriam funções diferentes das outras. Ou seja, não havia, minimamente, uma ideia de uma sociedade única, igual, em que todos fazem o que quiser, ou todos nascem da forma que quiser, ou que todos têm a origem igual e podem cumprir as suas funções. Não, na verdade, todos já nascem diferentes e hierarquizados desde o momento da sua concepção. O mundo moderno vai lentamente romper com isso. Eu digo lentamente porque continuará havendo os estamentos, continuará havendo a divisão entre nobreza, clero e terceiro estado até a Revolução Francesa, em alguns lugares até um pouco mais, mas é a partir já do século XVI que a gente começa a identificar um processo de corrosão dessas ideias, dessa ideia de uma sociedade corporativa para uma sociedade de indivíduos, em que agora todos são previamente compreendidos como, primeiro de tudo, racionais. É nesse momento que se desenvolve com maior força a ideia, que está, por exemplo, em Descartes, nas meditações, de que o que distingue de fato o ser humano do resto da existência é a razão, é a capacidade racional. No mundo medieval, a razão não era uma exclusividade humana. A razão estava também infusa objetivamente na natureza. A natureza era racional e ordenada. A sua função era interpretar essa razão ordenadora, que era a razão de Deus. Agora aqui, a partir da modernidade, somente o ser humano é racional, porque a compreensão divina é algo que deve ser deixado de lado, porque isso dá problema. Por que dá problema? Porque você tem protestantes e católicos se matando, literalmente, aos montes nos séculos XVI e XVII. Então, por um motivo bélico, por um motivo contextual, específico, a própria filosofia, o próprio pensamento jurídico, os próprios autores vão começar a se esforçar para tirar Deus da conta. E falar, olha, não vamos fazer isso porque senão eu tenho desde o começo que assumir se eu sou católico ou que eu sou protestante, e se o governo a que eu estou submetido agora muda de religião, eu vou ser perseguido. Então eu vou tentar desenvolver um mecanismo de compreensão da sociedade que independa de Deus, que independa dessas ideias e que se firme, portanto, em uma estrutura forte que dê sustentação para o desenvolvimento de um pensamento jurídico, filosófico, etc. É isso que Descartes e outros autores vão fazer. Vão colocar a razão como essa estrutura forte. Assim sendo, todos são racionais. E a razão
E é isso que distingue os seres humanos. E aí não interessa se você é protestante ou se você é católico, não interessa nem se você é europeu ou não. A razão aqui seria um componente universal que está presente em todos os seres humanos, potencialmente em todos os seres humanos. E assim sendo, todos os seres humanos são, abstratamente falando, idênticos. Por que abstratamente? Porque você vai abrindo mão de colocar ou de adicionar na sua análise características físicas, materiais, sociais e reais. Você não quer mais saber se o cara é nobre. Você não quer mais saber se o cara é camponês. Você não quer mais saber se o cara é homem ou mulher. Agora, a ideia é você olhar especificamente, isso tudo em teoria, né, gente? Especificamente para a racionalidade e essa capacidade. Então, o direito começa, e a sociedade como um todo, começa a se abstrativizar. Isso porque, a gente já vê lá desde os franciscanos, porque eles resolvem partir do singular, partir do individual, para ir depois ir construindo uma teoria conglobante que vai criar generalizações, e esse processo é um processo de abstrativização e generalização. O direito, portanto, inicia lentamente um desejo de afirmar-se como um direito genérico, ou seja, que sirva ao mesmo tempo ao rei da França e ao desdentado camponês que está no sul da França, o mesmo direito, um direito genérico e abstrato, que não leva em conta as características físicas, sociais, econômicas dessas pessoas, desses sujeitos, olha o conceito aí, que compõem o universo jurídico. Isso fica muito evidente se nós pensarmos no contratualismo, por exemplo, né? De Locke, ou mesmo de Hobbes, Rousseau, entre outros autores. O que esses caras fazem? Eles criam exatamente esse tipo de procedimento intelectual. Eles falam assim, olha, como a gente está vivendo aqui uma situação meio estranha de guerras religiosas, eu tenho que partir de um pressuposto forte. Que pressuposto é esse? De que todos são humanos, racionais, independentemente de sua religião. Então, eu preciso desenvolver uma teoria que não tenha que me apoiar politicamente nem no lado católico, nem no lado protestante. Então, eu vou criar uma hipótese abstrata de como se desenvolve as sociedades humanas. Então, quando, por exemplo, Locke vai falar do estado de natureza, ou o Hobbes, né, vão falar do momento fundador do pacto ou do contrato social, eles obviamente sabiam que aquilo não aconteceu historicamente. Eles sabiam que aquilo não existiu. Não houve um momento em que as pessoas se cumprimentaram e falaram, muito bem, agora vamos fundar o Estado. Não. Eles estão criando um procedimento intelectual de abstração, ou seja, vamos imaginar como foi a origem dos tempos, vamos abstrair a realidade concreta e entrar em questões ideais e formais e vamos tentar desenvolver uma teoria generalizante que inclua, ao mesmo tempo, protestantes, católicos, judeus, índios da América, nativos da África, nativos da Ásia, nesse mundo que agora é muito maior do que era o mundo que os medievais estavam acostumados. Tá? Então, generalidade e abstração. E, por fim, nós temos a ideia da macro-organização, que é uma outra importante característica do pensamento jurídico moderno. O que é macro-organização, pessoal? A macro-organização é o ponto de vista da modernidade. Como assim o ponto de vista da modernidade? Vejam, eu sempre recorro a uma metáfora que eu acho que explica melhor o que eu quero dizer. Se vocês já tiveram a oportunidade, o privilégio de viajar à Europa, por exemplo, já puderam, em algum momento, talvez, conhecer uma cidade medieval. São muitas e várias que ainda conservam características típicas do mundo medieval. Ou seja, são cidades muradas, são cidades com castelos ou com construções bastante antigas, mas especialmente são cidades que têm ruelas absolutamente caóticas, né?
tortuosas, que às vezes se estreitam, afinam, crescem, reduzem, chegam em largos, em praças, depois caem em becos sem saída, sobem e descem. A gente chega a se perder muito facilmente nessas cidades. E para nós, de um ponto de vista moderno, contemporâneo, a gente olha para essas cidades e fala, meu Deus, essas cidades são caóticas, são cidades irracionais. Esse é o jeito que nós modernos olhamos para essas cidades. O medieval não achava que ele morava numa cidade caótica, nem numa cidade irracional. Não. O que o medieval tem na cabeça? O medieval, quando ele está construindo uma cidade, está formando uma comunidade, ele tem a pré-compreensão, que a gente já entendeu, da ideia de ordem natural das coisas, etc., que a natureza é pronta e acabada e que a função do ser humano é se adaptar a essa natureza, é se acoplar a essa natureza. Então, as cidades medievais, normalmente construídas no alto de morros ou de colinas, ou mesmo aquelas que não são construídas nessas situações, elas se adaptam ao relevo. Os caminhos são tortuosos, os caminhos são esquisitos, os caminhos são labirínticos, na verdade, porque eles são os caminhos mais fáceis do relevo. Ou seja, para chegar do ponto A, imagine uma montanha. Se eu quero chegar no topo dessa montanha, qual que é a forma mais econômica e mais racional em que eu vou me submeter a menos riscos para chegar no alto dessa montanha? É subir direto pelas encostas, escalando pedras e tentando subir diretamente em uma linha reta, ou é ir tortuosamente procurando caminhos mais fáceis, até que demore mais, mas assim eu posso ir caminhando em vez de ter que ir escalando e pulando? Ou seja, a sociedade medieval e as cidades medievais, elas têm essa estrutura porque, repito, elas se adaptam a um ponto de vista medieval, que é um ponto de vista horizontal, de quem olha para o relevo de baixo para frente e que tem que chegar do ponto A ao ponto B sem correr os riscos mais difíceis ou os maiores riscos numa sociedade em que você morre com 35 anos, em que as doenças não têm cura, né, em que a fome é uma marca muito grande. Faça uma contraposição para uma sociedade moderna, né, ou para uma cidade moderna. Pensem em Curitiba ou pensem na cidade que vocês estão, qualquer uma. Se você olhar pelo Google Maps para a sua cidade, você vai identificar que, na maioria delas, as cidades são uma grelha de quadradinhos que é imposta no terreno de cima a baixo. Tanto que se você olha pelos mapas das cidades como São Paulo, ou como Curitiba, ou como tantas outras, você não consegue identificar apenas pelo mapa, por esse olhar aéreo que o mapa dispõe, se a cidade tem relevo ou não, se ela está numa montanha ou não, ou se ela é sempre plana. A impressão que dá é que toda a cidade é plana quando você olha pelo mapa de cima. Esse é o ponto de vista da modernidade. É um ponto de vista vertical. Em vez de ser um olhar horizontal, é um olhar vertical. Eu, como gosto de brincar, é o olhar do SimCity. Né? Para quem já jogou computador e se lembra, o SimCity é o olhar moderno. É o olhar que olha para um território e fala, eu vou extrair desse território o maior custo-benefício. E se há uma montanha no meio que atrapalha a chegada do ponto A ao ponto B, se antes eu me submetia a essa montanha, porque a montanha também era uma criação de Deus, que tinha sua função pré-estabelecida na realidade, agora eu explodo a montanha, agora eu faço um túnel na montanha, agora eu faço o que eu quiser com essa montanha. Não tenho mais a preocupação de obedecer, entre aspas, o relevo, né? Eu gosto sempre também de falar sobre a macro-organização de um exemplo brasileiro, de cidade moderna, típica dos séculos XVI e XVII, com características de macro-organização. Que eu não sei se tem alguém aí na audiência que é dessa cidade, mas é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, né? A cidade de Paraty, alguns podem falar, mas Paraty, eu já fui para lá, uma cidade velha para burro, parece uma cidade medieval, mas calma lá. Saca só como ela é uma cidade profundamente moderna
e dentro das lógicas da racionalidade, generalidade, abstração e macro-organização. Primeiro ponto. Primeiro porque Paraty foi uma cidade criada, fundada do zero e dedocraticamente escolhida em um mapa. Como assim? A cidade de Paraty fica na Baía de Angra dos Reis. E ela era feita, ela foi criada, ela foi escolhida para ser criada e construída ali, porque ela seria, na verdade, o porto de escoamento da produção aurífera do Brasil. É a estrada real que liga Paraty às Minas, que existe até hoje, mas hoje ela está desativada, é só para quem gosta de rally, etc., que vai para essa estrada, né? E então ela foi construída num lugar, numa baía, em que para você chegar em Paraty, seria preciso com um barco, pensem que era assim que você chegava nos lugares, né? Você tinha que ir serpenteando uma infinidade de ilhotas, em que em cada uma dessas ilhotas tinha um canhão e um forte português. De tal sorte que se você fosse um pirata inglês, como John Drake, e quisesse entrar em Paraty para saquear e sequestrar a cidade, como muitos piratas fizeram com o Rio de Janeiro, com São Luís, em várias oportunidades da história brasileira, em Paraty isso não rolava. Porque simplesmente você passar por esse serpenteamento de ilhotas, você já chegava todo furado lá no outro lado, perto da cidade, afundava e já era. Além disso, Paraty, para quem já foi para lá, sabe que Paraty é uma cidade, o centro histórico, digo, né? Que você olha para as ruas e as ruas vão, no fundo, elas vão entortando. É uma coisa muito curiosa, né? Você fica até a impressão que o construtor, o arquiteto, está meio bêbado, porque as ruas são tortas. Mas veja bem, as ruas são tortas por querer. E qualquer um que já andou lá em Paraty talvez já tenha sentido isso, que é muito fácil você se perder em Paraty. Dá uma sensação labiríntica, não é só por causa da cachaça que tem lá, é também por causa do urbanismo, né? O que era esse sistema labiríntico? Se você olhar o mapa do Centro Histórico de Paraty, você vai ver que as quadras nunca se encontram certinho, elas são confusas. Porque se houvesse uma invasão na cidade, por exemplo, inimigos, etc., que quisessem roubar o ouro da cidade, os guardas que estavam lá, os alferes do próprio Império Português, poderiam usar táticas de guerrilha, conhecendo a cidade, sendo de lá, que os outros não conseguiriam. Ou seja, eles poderiam usar o terreno a seu favor em uma luta bélica. Isso é uma característica muito interessante da cidade de Paraty. E por fim, nós temos aquele que talvez seja o mais charmoso e famoso exemplo de modernização da cidade de Paraty, que é o fato da cidade ter sido construída alguns centímetros abaixo do nível do mar. De tal forma que todo dia à noite, quando a maré sobe, a água invade a cidade, limpa as ruas, não existia encanamento, as pessoas literalmente faziam as necessidades num pinico e jogavam pela janela, né? E as frases falavam, lá vai água, né? Normalmente usavam essa expressão, né? E a água que chega à noite limpava as ruas, de manhã você já acordava com a cidade limpa, e especialmente à noite, quando a cidade está inundada, ninguém consegue sair. O que faz com que seja muito mais fácil você vigiar a população se ela não consegue sair, né? Nós que estamos em quarentena, numa pandemia, sabemos e devemos estar atentos sempre sobre os usos possíveis autoritários desses mecanismos para controle de população. Mas essa é uma ideia também de macro-organização, né? Então vejam esse olhar aéreo, esse olhar de cima a baixo é fundamental também na interpretação moderna. Bom, o que a gente junta dessas três características? Né? Dessas três características vão vir produtos culturais jurídicos muito relevantes. Então, por exemplo, da ideia de generalidade e abstração, de que deve ser um direito geral e abstrato, genérico para todos e abstrato, é um pulo, é um pequeno detalhe para você caminhar em direção à centralização do direito. Porque se deve ser um direito para todos, é um direito e não vários direitos. E se é só um direito, e esse direito deve ser revelado ou criado racionalmente, a partir de critérios que, de fato, manifestem a generalidade e a abstração, então, nesse caso, nós temos um caminho muito curto
para falar que o único direito que é realmente geral e abstrato é o direito produzido por tal pessoa, no caso, o Estado, né? Segundo, a macroorganização vai desenvolver as potencialidades, as capacidades do Estado de compreender que a linguagem jurídica é a linguagem do Estado. Como é que o Estado conversa com você, cidadão? Pelo direito. O idioma que o Estado fala não é exatamente o português, o inglês, etc. É um português jurisdicionalizado, né? Isso serve para ele lidar com populações, isso serve para ele lidar com territórios, isso serve para ele lidar com várias e várias coisas, né? Então, por exemplo, é desse contexto do primeira modernidade, mas sobretudo com a passagem para a segunda modernidade, que começa a se desenvolver de uma forma ainda muito pequena, mas já importante, as ideias, por exemplo, da Polizeiwissenschaft, que é o bisavô do direito administrativo, a ciência da administração, a ciência da polícia, como se dizia, né? Na Alemanha, por exemplo, no Sacro Império Romano Germânico, né? E também em Portugal começa a aparecer coisas nesse sentido, assim como na França, ou seja, a ideia de que a administração e a organização do território, dos recursos, dos pontos importantes geopolíticos, militares e também das populações deve ser feito a partir de uma linguagem jurídica e não mais exclusivamente uma linguagem religiosa, como era a linguagem pastoral da igreja, que era o mecanismo mais comum de controle de populações e também de territórios no mundo medieval. Então, isso é um ponto relevante. Então, a gente vai ter um processo gradual de centralização, de utilização pelo poder político da linguagem jurídica como um mecanismo de controle de populações e de sociedades, se inicia então um processo de transformação que só vai se concluir de fato no início do século XIX, de transformação do direito, de uma ciência dos costumes, vamos dizer assim, né, de um saber dos costumes e das normas costumeiras, para um saber, para uma certa engenharia social, que busca agora organizar territórios e populações para extrair dessa organização o melhor custo-benefício, a melhor felicidade, aí você pode pensar em utilitarismo, todas aquelas teorias do século XVIII que estão aparecendo, né, de que a função do Estado é garantir a maior felicidade para o maior número de pessoas, etc., e a menor dor para o menor número de pessoas. Então se inaugura esse grande processo. E a racionalidade, por sua vez, também vai gerar efeitos importantes no direito, que é a crítica, como disse, ao direito romano e a abertura para que os juristas comecem a estudar os direitos locais mais do que o direito romano. Então, é nesse contexto do século XV e XVI, por exemplo, que começam a aparecer as ordenações afonsinas, depois manuelinas e filipinas, no caso do Império Português, mas também las siete partidas, são um pouquinho antes, mas já estão ali na Espanha. Você vai ter também as ordonnances na França, você vai ter o processo de escritura dos costumes locais, e não mais aqueles romanos, né, em declarações que são agora tuteladas pelo poder político, que se fundamenta numa certa racionalidade, generalidade e abstração e numa macro-organização. Então, a criação desses primeiros documentos jurídicos, que alguns vão dizer de leis, não são leis, como as ordenações, são, na verdade, transcrições do direito local, dos iura propria, né? Transcrições, e claro, que durante esse processo de transcrição, você inventa uma coisa, aumenta uma coisa, diminui uma coisa, esquece outra, mas é um processo que se via como estar revelando esses costumes e escrevendo esses costumes e deixando esses costumes explícitos e, aos poucos, transformando esses costumes e essas ordenações, etc., em fontes de direito mais relevantes do que a tradição do direito romano. Certo? Dá para entender esse ponto, pessoal? Esse primeiro ponto de partida, dessas três grandes características? Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos lá, o Bruno. Professor, alguns marxistas dizem que a concepção sobre o sujeito surge da relação de trocas mercantis. Esse é o olhar marxista, né? Eu nem lembro onde que eu li isso também, mas sim, faz sentido.
Não sei se eu concordo exatamente, tá? Porque me parece que a subjetividade ela nasce junto com a lógica do capitalismo, ou se estabelece com o capitalismo, mas essa ideia de que é o capitalismo que cria a subjetividade, às vezes me parece um pouco forçado, tá? O Bruno também fala que o típico jardim francês, jardim botânico, são exemplos da submissão da natureza ao homem. É verdade, Bruno, só que os jardins botânicos são especialmente importantes no século XIX, tá? No fim do XVIII e início do XIX. Rafael pergunta se algo que se diz é que os caminhos das cidades antigas são os que os jumentinhos faziam, olha aí. As muitas curvas são os caminhos menos difíceis que o animal instintivamente tomava. É exatamente o que eu estou falando, Rafael. É essa a ideia, ou seja, você olhar horizontal, né, em contraposição a um olhar cada vez mais verticalizado. A Camila fala, John Rawls traz essa discussão atualmente com a ideia de pluralismo razoável, baseado grandemente no conflito histórico-religioso entre distintas ordens religiosas entre os próprios protestantes. Até o Quentin Skinner, que eu já indiquei para vocês no encontro passado, as fundações do pensamento político moderno, trabalha muito sobre a relação da origem do Estado com as guerras de religião. Há uma relação direta entre as duas coisas, tá? Carolina fala que acho que essa ideia também está naquele texto famoso do Sérgio Buarque, O Semeador e o Ladrilhador, que é o primeiro, né, capítulo da Raiz do Brasil, né, que compara as formas de organização das cidades colonizadas pelos espanhóis e pelos portugueses. Né. Você sabe que eu gosto muito do Gilberto Freire, grande conservador, etc., mas acho que a inteligência pelo menos naquela época, estava mais democraticamente difundida, né? E o Gilberto Freire, ele tem uma frase que eu acho, assim, dá vontade de tatuar, como eu gosto de brincar, né? Que ele fala assim, olha, falando sobre as cidades da América Portuguesa, ele diz assim, para se sobreviver ao trópico, é preciso seguir a sombra. Eu demorei para entender o que ele quis dizer com essa frase. Aí eu fui entender. Se você pega em regiões como Pelourinho, por exemplo, ou outras cidades bem antigas brasileiras, você identifica certos elementos medievalistas daquela cidade, daquelas ruas tortuosas, etc. Por que isso? Porque essa é a ideia do Freire. Para sobreviver aos trópicos, ou seja, para um lugar que é naturalmente opositor, que faz você sofrer, pelo sol, pela temperatura, pelas doenças, né? Para sobreviver nesse mundo, você tem que ir pela sombra, você tem que ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não é necessariamente o caminho em linha reta, mas é o caminho que se contorna e que se adapta, né? O Gustavo fala, entender modernismo usando arquitetura e urbanismo é muito interessante, quando o exemplo máximo dessa ideia me parece ser justamente Brasília, né? É bem por aí, né? O Júlio está falando do Pachucanes, né? Eu acho que é com relação à questão do marxismo, né? É bem o Pachucanes, né, que vincula a ideia de direito à ideia de abstração das trocas comerciais, né? O que é uma compreensão muito errada, particularmente, não pelo Pachucanes, mas por essa redução marxista de falar que o direito surge com o capitalismo, que o direito é só um instrumento do capitalismo, porque isso é errado empiricamente, né? O direito existe muito, muito antes do capitalismo. A Mariana pede para falar de novo da macro-organização. Já falo, já, Mariana. E aí, o livro A Casa e a Rua aborda isso. O Júlio está falando aqui, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Só para voltar, então, rapidamente responder a Mariana. Mariana, macro-organização é o ponto de vista da modernidade. É o olhar aéreo das coisas. É o olhar agora que o Estado, a autoridade política, a administração, a compreensão da sociedade se põe acima, se vê as coisas de cima e não mais de baixo, e sente a obrigação de administrar, de organizar, de submeter a um mapa. Não à toa, gente, a cosmografia, a construção de mapas, a ciência dos mapas, os cosmonauta é russo, né? Não, os cosmógrafos, né? Começam justamente a ter um desenvolvimento bastante grande nessa época, né? A gente está falando das navegações portuguesas, as primeiras circunnavegações, a construção dos mapas que começaram a delinear a América. Se você pegar mapas ainda tardo-medievais, primeiro que são muito poucos e outros que são muito irreais, muito irracionais. Agora que você vai ter esse olhar mais
objetivo para o mapa, para o território, e não nos esqueçamos, o mapa é um olhar aéreo das coisas e imaginativo sobre as coisas, né? Então a ideia agora é justamente observar a natureza e a realidade dessa forma. É por isso que, com o processo de modernização, muitos dizem que a modernização inaugura uma nova fase do antropocentrismo. Por quê? Porque agora a natureza não é mais um objeto de culto, como era para os medievais. Agora a natureza é matéria-prima. A natureza deve ser submetida e extraída ao máximo a sua capacidade com um mínimo de esforço e de energia. Esse tipo de raciocínio que está vinculado à ideia de razão instrumental, que está vinculado à ideia de risco, que a gente falou lá da formação do direito mercantil, que está vinculado também à compreensão do Estado e à compreensão da subjetividade, isso ganha um papel fundamental no pensamento jurídico moderno. Tá bom? Certo isso, gente? Então, muito bem. Agora a gente pode avançar para as escolas jurídicas da primeira modernidade. E aqui o que é interessante? Notem o seguinte, como eu disse para vocês, com a crítica da tradição romanista, com a crítica do corpus juris, muitos juristas começam a olhar para os direitos locais como um objeto relevante de estudo. Então, é nesse contexto que as escolas jurídicas e o pensamento jurídico começa cada vez mais a ganhar o contorno parecido do que serão futuramente as fronteiras dos estados-nação e dos estados modernos. Antes, não nos esqueçamos, o ius commune era feito em latim, nas universidades, e não interessava de onde você era. Em tese, em Coimbra, lia-se os mesmos autores que se lia em Paris, que se liam na Itália. É claro que tinham tendências internas, ninguém nega isso, mas a estrutura geral, que era a partir do Corpus Juris Civilis, reconhecer que Bartolo era o grande autor, entre outras coisas, esse ponto de vista, ponto de partida geral, era comum para praticamente toda a Europa cristã, em toda a Europa que possuía universidades. Agora a gente vai ter um delineamento local de escolas que vão se contrapor, inclusive, né? No início da modernidade, pensem no mapa da Europa, tá? Eu nem sei se não tem um mapa sobre isso, deixa eu ver aqui. Aí se tiver, eu já mostro para vocês, né? Vamos ver aqui, Legal Schools Map, Early Modern Period. Eu acho que não tem um mapa exatamente assim. Mas eu posso mostrar para vocês de uma outra forma. Eu vou pegar simplesmente um mapa da Europa e mostrar para vocês. Só um segundinho, meus amigos. Ok. Conseguem ver o mapa aí, né, gente? O mapa está aparecendo? Legal. Olha só. Aqui, onde hoje nós encontramos a Itália, nessa região e a parte do sul da França, partes da Suíça e partes aqui que nós poderíamos chamar do sul da Áustria, né? Aqui que tem forte influência, o Vêneto, né? Que tem forte influência com o Friuli, desculpa, que tem forte influência com a Itália, etc, etc. Essa região aqui, né? Vai continuar em grande medida as tradições jurídicas italianas do Bartolo di Sassoferrato, do Baldo Delio Baldi, a tradição do ius commune clássico, digamos assim. Por isso que o direito que é feito e que é pensado nessa região aqui, da Itália e sul da França e partes da Áustria, é conhecido como mos itálicos, ou seja, mos vem de mores, que significa costume, né? E aqui a ideia é mais ou menos
à moda italiana, o direito à moda italiana, do jeito como a Itália faz, né? Esse é o direito do ius comune clássico, que vai se manter com muita força e muito poder durante os séculos XVI, XVII, a sua relevância. Agora, aqui na França, no centro-norte da França, e sobretudo aqui na Bélgica e partes da Holanda, vai começar a se formar uma outra escola do pensamento jurídico. E essa outra escola do pensamento jurídico ficará conhecida como humanismo jurídico. Na verdade, tem muitos nomes essa escola para referir a mesma coisa. Humanismo jurídico é um desses nomes. O outro é mos gallicus, que nem tem o mos itálicos, a moda italiana. O mos gallicus é a moda da Gália, né? Ou seja, a moda da França, a moda francesa, né? E o outro é a escola galante do direito, ou escola culta do direito. Tem muitos nomes para essa experiência, tá? O que é importante entender dessa experiência é que o humanismo jurídico ele vai se fundamentar numa revolução importante de pensamento, que é o humanismo em geral, que vai ser a valorização das artes liberais, que é o trivium e o quadrivium, que a gente já conversou, e especialmente o estudo da filologia e da história. Filologia, a história das palavras, né, a origem das palavras e o estudo das palavras, e a história política e social. Então, o que os franceses como François Hautemann ou Jacques Cujácio e outros nomes importantes da tradição do humanismo jurídico vão fazer, é uma crítica histórica e filológica à tradição italiana. Eles basicamente vão falar o seguinte, olha, esses italianos, eles não conhecem latim direito, eles não conhecem a história romana direito, e eles não sabem o que eles estão fazendo, em outras palavras. Porque eles partem do pressuposto que o Corpus Juris Civilis é um texto pronto e acabado e coerente, mas ele não é coerente. Por que ele não é coerente? Porque pegue lá o digesto. O digesto é formado por uma infinidade de citações de vários juristas, em que são de momentos diversos e de contextos diversos, e essas citações muitas vezes tinham relação com outras coisas, né, com outros contextos, com outras discussões. Então, esse olhar que esses italianos têm para a tradição do Corpus Juris Civilis é simplesmente errada. Então, eles vão iniciar esse processo de crítica bastante forte a o olhar sacralizador, digamos assim, da tradição do direito romano, né? Além disso, eles vão promover uma recuperação histórica, então eles vão tentar reconstruir a tradição do direito romano a partir dos estudos da história romana, algo que estava muito na moda na época. Não nos esqueçamos que Maquiavel é um pouco desse contexto, ele vai escrever discursos sobre as 2 décadas de Tito Livio, né? E tantos outros vão estar estudando a história de Roma com um olhar agora revisionista, nós diríamos, né? Não mais para sacralizar Roma, mas para tentar entender Roma a partir de uma perspectiva mais coerente, com fontes, etc. Tanto que François Hautemann, ele vai escrever um livro que é considerado um dos livros mais importantes da primeira modernidade jurídica, que é o chamado Antitriboniano. Nesse livro, o Antitriboniano, quem era Triboniano, pessoal? Vamos ver se alguém se lembra lá da nossa segunda aula, né? Ou terceira. Triboniano é o cara que o Justiniano convoca para fazer o Corpus Juris Civilis. É o autor do Corpus Juris Civilis, mais ou menos falando, né? O cara que organiza os textos. Então, o que os caras começam a fazer é desconstruir o valor do Corpus Juris Civilis por si mesmo. Mas eles não negam que o direito romano é interessante, é inteligente, tem saídas incríveis, tem formações interessantes. Então, o que é muito interessante é que esses caras do humanismo jurídico vão ser os pais fundadores daquilo que ficará conhecido em teoria do direito e que todo mundo que já passou pelo primeiro ano da faculdade de direito já teve contato, que são chamados princípios gerais do direito. Inclusive está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que o juiz, no caso de não haver uma lei, decidirá conforme costumes, analogia, blá, 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 e uma das hipóteses é os princípios gerais do direito, né? E o que são esses princípios gerais do direito que esses humanistas vão desenvolver? Vão começar a desenvolver. Ora, são, na verdade, axiomas jurídicos.
Eles pensam o seguinte, olha, a matemática possui as suas regras axiomáticas. Por exemplo, você não pode dividir por zero. E ponto final. Não pode dividir por zero porque é uma regra axiomática. Se você permitir a divisão por zero na matemática euclidiana, você desconstrói todo o sistema de racionalidade da matemática euclidiana. Então vamos tomar isso aqui como um ponto de partida para poder começar a desenvolver a matemática. A mesma coisa na gramática. Se eu não aceitar que a letra A tem o som de A, ou que a letra B é uma consoante que faz ba, be, bi, bobu, se eu não aceitar essas regras originárias, esses axiomas indiscutíveis, que é a relação entre o som e a letra, se eu não aceitar isso como ponto de partida, eu nunca vou aprender um idioma. O direito tem também os seus axiomas. O direito também tem as suas estruturas axiomáticas, como, por exemplo, a ideia do pacta sunt servanda, que os romanos desenvolvem. Ou seja, os pactos devem ser cumpridos, né? Então, uma tradução mais precisa você é escravo dos seus pactos, né? O que significa isso, essa ideia do pacta sunt servanda, de um ponto de vista humanista? É um axioma, basicamente a seguinte ideia: se você fizer um contrato e esse contrato não tiver valor de verdade, não puder ser imposto, não puder ser cobrado, não valer de verdade, então você perde a segurança e a estabilidade das relações comerciais gerais de todo mundo. Então você tem que aceitar que um contrato, quando é feito, ele é feito com o objetivo de ser cumprido e não com o objetivo de ser fraudado, né? Você tem que ter esse ponto de partida básico. Assim como tem um outro princípio geral de direito, bastante conhecido, e todos eles são em latim, né? É engraçado. Mas é o non venire contra factum proprium, né? Ou seja, você não pode alegar algo contrário a um fato que você mesmo alegou no seu processo. Né? Então, advogados, etc., sobretudo advogados criminais, sabem muito bem isso. Né? Você não pode falar uma coisa no processo, se arrepender que você falou aquilo, falar assim, não, excelência, desculpa, aquilo é bobagem, desencana daquilo, na verdade eu queria falar outra coisa, eu menti ali, ou falei, foi assim, me enganei. Você não pode fazer isso, você não pode alegar um fato num processo, e depois você dizer que não quis alegar aquele fato. Você não pode ir contra fatos que você mesmo alegou. Ou seja, isso é também uma regra de coerência, é um axioma racionalista do funcionamento do direito. O que esses humanistas jurídicos estão querendo fazer, então, é estruturar e encontrar esses axiomas que formam a linguagem jurídica para, posteriormente, desenvolver um sistema jurídico que não seja necessariamente laudatório ou seguidor do direito romano, mas que tenha uma razoabilidade própria, né? Que tenha uma racionalidade própria. Né? Ou seja, uma linguagem matematizada, nós diríamos, uma linguagem dedutiva. O direito começa a se transformar cada vez mais em um saber de estruturas dedutivas. Tá? Olha só, isso é o que vai acontecer com relação à parte da França, Bélgica e Holanda. Né? Não é à toa que depois gente como Hugo Grossio vai surgir nesse espaço. Quem que é Hugo Grossio? É o cara que desenvolve, é o pai do direito natural moderno, do jusracionalismo. Que é alguém que vai falar basicamente o seguinte: mesmo que não houvesse Deus, ainda assim existiriam os direitos, porque eles são deduzíveis racionalmente. Né? Ou seja, começa a separar o direito tanto do mundo romano quanto do mundo da religião. Né? São filhos dessa tradição. Claro que esse jusracionalismo vai acontecer um século depois apenas, lá no século XVIII, mas aqui nós já temos a elaboração das bases teóricas que fundamentarão esse tipo de coisa. Tá certo? Então, esse é o cenário francês, belga e partes ali da atual Holanda. Tá bom? Agora, no Sacro Império Romano Germânico, que ocupa então partes da Alemanha, do que hoje é a Polônia, do que hoje é a República Tcheca, partes da Áustria, etc. Esse maciço de várias pequenas unidades políticas que eram muito sensivelmente organizadas por um imperador, que era um imperador fraquíssimo na prática, né? Era um imperador sem grandes poderes na prática, sobretudo a partir do século XVI, etc. Pensem que Carlos V, que era rei da Espanha, foi sacro imperador romano-germânico.
né? Então você vai ter, imagina, o cara estava em Madrid e ele era dono da América inteira, ele era dono de Portugal também, porque é a época da União Ibérica, ele era dono da Ásia inteira, da África inteira e também do Sacro Império Romano Germânico. Era o homem mais poderoso do mundo, provavelmente, né? Mas ele não tinha verdadeiramente esse poder, não tinha essa capacidade de fazer valer as suas vontades, tá? Mas seja como for, aqui nesse espaço que será o Sacro Império Romano Germânico, vai acontecer um evento um pouquinho diferente, que é o quê? Vai ser a chamada recepção oficial do direito romano. O que acontece? O Sacro Império, como disse para vocês, é um conjunto de muitas unidades políticas autônomas, mas que se juntam basicamente com objetivos de manutenção de valores culturais, como a língua alemã, questões cristãs, etc., e também uma defesa militar contra as pretensões russas, otomanas, francesas, inglesas, etc. E como internamente esse império é muito confuso e ele é muito localista, com muitas especificidades, havia muitos conflitos internos, sobretudo comerciais. Então, Hamburgo era uma cidade autônoma, onde você tinha pequenos reininhos, pequenos principados. E se você fosse comprar uma coisa em Hamburgo e vender lá em Frankfurt, por exemplo, você tem que passar por vários pedágios, por vários reininhos e principados, você tem que pagar um monte de coisa. Às vezes ficava caótico o processo de compra e venda, de mercado, de organização política, de estabelecimento de critérios administrativos mínimos, de organização dos bispos, etc., dentro desse Sacro Império. Então, o que vai ocorrer é que no século XV, o imperador vai criar uma instituição nova, né? Essa instituição nova é o tribunal, é o Reichskammergericht, né? O tribunal do império. E esse tribunal do império, ele será composto não lembro qual o exato número de membros, acho que era 28, eu não gravo esse tipo de coisa, tá? Mas metade dos membros que ocupam esse tribunal teriam de ser necessariamente doutores em direito por alguma das universidades do Mos Itálicos. Então, o que vai acontecer no mundo alemão é um fenômeno quase que diferente da França. Enquanto a França vai tentar se separar do direito romano e construir um caminho próprio, racionalista, e ainda que ela fale, olha, o direito romano acertou em várias coisas, vamos separar isso que é bom, vamos tirar o que é ruim, os alemães vão fazer algo semelhante e diferente ao mesmo tempo. Diferente porque eles vão oficialmente receber o direito romano, eles vão aceitar o direito romano como direito deles, afinal, eles são o Sacro Império Romano Germânico, mas eles, ao fazerem isso, eles também vão compreender que aquele direito tem que ser atualizado. Não é simplesmente pegar o direito romano e aplicar como se ele fosse a mesma coisa de sempre, né? Ele vai ter que ser submetido aos fatos. Aquilo que o Bartolo já tinha começado a fazer lá no século XIV, quando ele está na disputa com as cidades italianas e o Sacro Império Romano. Então eles vão submeter esse corpus jurisdictis aos fatos, vão compreender que o direito romano digamos assim, ele foi introjetado na cultura germânica, então ele já é germânico também, e aí é só preciso atualizar algumas coisas. Isso vai formar o chamado usus modernus pandectarum, né? O direito da tradição alemã. Usus modernus pandectarum é o uso moderno, a modernização, ou seja, o processo de atualização e reorganização das pandectas, pandectarum. As pandectas é o digesto, que é um dos livros do Corpus Juris, tá? Isso é o que vai acontecer nesse cenário alemão. E isso é muito importante para vocês terem em mente, porque depois são justamente essas duas concepções que vão entrar em oposição, a dos franceses e dos alemães, lá no século XIX, quando o debate é sobre a codificação, né? Os franceses vão querer construir uma ideia de código que serve para o mundo inteiro e não só para os franceses, e os alemães vão falar que isso é impossível, porque a tradição deles vem do direito romano e só existem códigos locais e culturalmente estabelecidos, por isso que o Código Civil alemão só vai sair lá em 1896 e entrar em vigência, em vigor em 1900, que é o BGB, né, o Bundesgesetzbuch. Bom, isso, então, Alemanha, já vimos Itália, já vimos a França. No Reino Unido, a gente vai ter a Revolução do Common Law, a Revolução Inglesa, a Reforma Protestante, Henrique VIII, enfim, a formação aí sim do parlamento, o resgate da Magna Carta, Edward Coke,
Então vai ter todo um processo histórico que eu não vou falar para vocês aqui agora, porque a gente não tem tempo. Talvez a gente volte a falar disso lá quando formos falar da Revolução Americana, tá? Mas o Reino Unido está passando por uma revolução literal, né? No século XVII, a Revolução Inglesa, tá? E também institucional, e também uma revolução com relação ao common law. E aqui, pessoal, que é o que nos interessa especialmente, o que está rolando na Península Ibérica? A Península Ibérica, nesse contexto que a gente está falando, já expulsou os muçulmanos dos territórios. Portugal já se afirmou como um reino. Né? Você já tem os 4 reinos que formam a Espanha se estabelecendo, também lutando entre si, mas começa a haver, digamos, uma prevalência de Castela frente aos outros reinos, né? Aragão, Leão, etc. E aí você vai ter aqui nesse espaço específico a formação de uma outra tradição jurídica que ficará conhecida como a escolástica ibérica. Né, também terá o nome de Escola de Salamanca, ou Segunda Escolástica, tem vários nomes para se referir para essa experiência político-jurídica específica. Tá? E essa aqui é para nós especialmente relevante porque é a experiência jurídica que vai dar no processo de colonização da América, da África e da Ásia, e é esse direito que vai ser gestado aqui que vai chegar na América Portuguesa. Tá? Vamos falar um pouquinho disso, do que é, afinal, a história ou as características desse direito ibérico, desse direito formado na escolástica ibérica. Tá? Deixa eu só interromper aqui e voltar a câmera para mim. Antes de passar, deixa eu só ver aqui as perguntas. Eduardo, professor, existe alguma relação entre o humanismo integral do Jacques Maritain com o humanismo jurídico da modernidade? Eu não sei, Eduardo. Pode ser que tenha, né? Acho que o humanismo está meio infuso naquele contexto. Eu não conheço o Jacques Maritain para poder falar. Já ouvi falar o nome dele, coisa e tal, mas ele é muito posterior, né? Então eu não sei exatamente se tem uma conexão direta, tá? Mas pode ser que tenha alguma relação. Teria que fazer um estudo mais preciso sobre isso. A Gabriela pergunta, essa pretensão de sistematização de axiomas do humanismo teria algo a ver com a formação da jurisprudência dos conceitos no século XIX? Gabriela, em alguma medida pode ter uma relação, tá? A jurisprudência dos conceitos no século XIX, a chamada pandectística também, ela, na verdade, é um processo de superação do dualismo entre os axiomas franceses e o culturalismo alemão. O que a pandectística vai fazer é a quadratura do círculo, vai juntar essas duas ideias e vai criar o conceitualismo, tá? Mas aí isso a gente vai ver lá mais para frente, tá? Então peço para você segurar um pouquinho. Vamos lá. Então, escolástica ibérica, gente. Primeiro que a gente tem que entender que o pensamento jurídico que vai surgir, vai se formar na Península Ibérica, é um pensamento jurídico fundado nos impactos ocorridos da Contra-Reforma. Tanto Espanha quanto Portugal, né, os reinos que formam Espanha e Portugal, serão reinos católicos, absolutamente antiprotestantes, perseguidores dos protestantes, assassinos de protestantes, assim como assassinos de judeus. Né? Não nos esqueçamos que existem pogroms em Portugal. Em Lisboa tem até memoriais para as mortandades dos judeus que ocorreram lá. É o período também de ascensão, com muita força, das inquisições modernas, tanto em Portugal quanto na Espanha. Né? Inquisições essas que eram vinculadas à coroa e não ao Vaticano. Então era um braço, digamos assim, da administração reinícola da fé. Né? É um contexto do Concílio de Trento, que vai reorganizar a teologia católica, vai reafirmar as condições católicas, vai criar o Index Prohibitorum, né? Vai criar a censura papal, vai organizar os meios de autos de fé, queimar as pessoas lá no Rossio, em Lisboa, ou na praça ali no centro de Madrid, né? A Plaza Maior, enfim, é esse contexto específico. É um contexto também
obviamente, nesse mundo de formação de uma instituição absolutamente poderosa, que eu já indiquei para vocês na aula passada, que é a Companhia de Jesus, né? A fundação dos jesuítas, que terá especial poder nos mundos ibéricos e especialmente nas colônias ibéricas, porque eles serão a ponta de lança do processo de colonização, tá? Os catequistas, né, são tão importantes, ou até mais importantes, do que os interesses comerciais nesse primeiro momento. Porque não aparecem muitos interesses comerciais, sobretudo quando a gente pensa na América, nesse primeiro momento. Você vai ter depois ali o açúcar, né, no século XVII, coisa e tal, mas no século XVI não compensava muito, sabe? Não era uma coisa assim, muito investimento. Não era o México que tinha ouro saindo pelos ouvidos, né? Era uma coisa pouco interessante, mas a catequese era muito interessante, porque era uma guerra religiosa, era uma guerra pelas almas, né? Então, se a Igreja Católica estava perdendo terreno dentro da Europa, ela queria recuperar esse terreno fora da Europa. E isso exigia a catequização da América, mas também da Ásia, também em alguns aspectos da África, tá? Esse é um ponto importante. E os séculos XVI e XVII são períodos também conhecidos como o século de ouro ibérico. É o período em que Espanha e Portugal são as maiores potências do mundo. Disparado. É o caso que eu falei do Carlos V. Em tese, ele era o dono do mundo, com exceção de partes da Itália, dos estados papais, porque ele era rei da Sicília também, né? Ele era praticamente dono do mundo inteiro, com exceção da Inglaterra, da França e de partes da Itália. O resto, em tese, era da Espanha, era súdita da Espanha, né? É claro que não havia centralização, como a gente conhece e tudo mais, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, é o conhecido século de ouro. É o período também das chamadas União Ibérica, que para os portugueses, tem amigos portugueses acompanhando o curso aí, eles sabem muito bem, é o período triste, digamos, da história portuguesa, né? Dom Sebastião morre sem deixar herdeiros, aí quem vai assumir é o rei da Espanha, e aí você vai ter a união das duas coroas, e em tese tudo vira Espanha, né? Até 1640, quando tem a restauração em Portugal. É claro que haverá uma autonomia da administração do reino português mesmo durante a União Ibérica, porque sempre havia, com ou sem a União Ibérica. Tá? Não havia competência ou capacidade física de você simplesmente impor a sua vontade sobre todos os territórios. Bom, nesse contexto, o que a gente vai ter? Com os jesuítas, vai surgir a oportunidade de, vinculado ao trabalho catequista que eles têm nos vários cantos do mundo, e também vinculado à dificuldade que eles vão ter de entrar nas universidades, os jesuítas vão ser barrados nas principais universidades europeias, como é o caso de Paris e tantas outras. E eles vão conseguir espaço nas universidades ibéricas, Coimbra, Salamanca e tantas outras. Nessa situação, eles vão conseguir criar uma tradição nova. Eles vão fazer uma releitura, melhor dizendo, de São Tomás de Aquino, que não depende mais de seguir os trâmites ou seguir os cânones que já tinham sido desenvolvidos pelos beneditinos ou pelos dominicanos. Ou seja, eles vão se sentir disponíveis para ler São Tomás de Aquino com um olhar moderno, sem ter que bater palma ou sem ter que continuar a narrativa que havia do tomismo medieval. É possível criar, então, agora um neotomismo, um tomismo que não quer mais conversar com a Idade Média, mas que está atento aos problemas que estão aparecendo com o processo de colonização da América e de ocupação do território americano. Somado a isso, São Tomás de Aquino é, naquele contexto, a principal forma de você atacar os protestantes. Porque os protestantes, sobretudo o luteranismo, tem um fundo agostinista, né? Tem um fundo vinculado a Santo Agostinho. E não que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino sejam opostos. Em alguns aspectos, sim, mas em muitas coisas são complementares. Mas o olhar radical que os protestantes tinham com relação ao agostinismo podia ser desconstruído pela perspectiva tomista, né? Eles vão reestruturar a ideia de pluralismo de fontes, ou seja, aquela ideia protestante de que só a Bíblia é a única e exclusiva fonte possível para entender o mundo, sola escritura, como se diz, vai ser
corroído pela ideia da valorização do pluralismo das fontes, ou seja, da ideia da doutrina, da continuação, etc. Mas haverá também uma tradição bastante importante de valorização do livre-arbítrio dentro desse contexto tomista, né? Em contraposição a boa parte da predestinação da filosofia protestante, né? É por isso que os autores mais católicos, e aí você vê, para Michel Villey, que é um autor bem católico, você vê que ele aplaude muito esse período, porque aí ele vai fazer até certas ilações que fazem sentido teórico, mas eu precisaria estudar mais para saber se faz sentido prático, né? Que é falar, por exemplo, que o autoritarismo tem fundo protestante, porque a centralização das fontes, a exclusividade das fontes e a crítica do pluralismo de fontes seria uma forma de ascensão do poder unitário, né? Em contraposição a esse poder que existia no catolicismo, que é difuso. Esse é um dos olhares, né? Eu acho um olhar assim. Eu, como sou ateu, não estou nem aí para a religião, então eu fico com um pé atrás. Não sei o que o Júlio César acha desses argumentos bem católicos que tem no Grossi, no Villey ou no Prodi, né? Mas são de fato interessantes para se pensar. Bom, o que é interessante entender também, dentro dessa situação, é que o direito natural começa a ser retomado, que era algo que estava relativamente esquecido enquanto uma teoria com um substrato lógico estável. Por quê? Porque vocês se lembram, desde que os franciscanos começaram a atacar a ideia de ordem natural das coisas, começaram a demonstrar que os conceitos, tais como justiça, natureza, direito natural, etc., são, na verdade, convenções conceitualistas, são ilusões da alma e não possuem um fundo natural na realidade. Desde que começou esse movimento do franciscanismo e do nominalismo na filosofia, o direito natural foi levemente deixado de lado, porque o direito natural seria uma mera convenção, ele não teria um fundo em si. Ou melhor, o direito natural virou algo muito mais misterioso, vinculado ao voluntarismo de Deus e não mais vinculado a uma interpretação da realidade. O que os tomistas vão fazer é resgatar o direito natural, mas eles vão fazer isso de uma forma inovadora. E por que eles vão fazer de uma forma inovadora? Porque, apesar de eles serem todos católicos, carolas, tomistas, hiperreligiosos, etc., 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 eles vão tentar introduzir uma ideia de racionalidade laica dentro do seu tomismo. Por quê? Porque eles precisam explicar o que é a ordem natural das coisas, incluindo gente que não só não conhece o cristianismo, como tem práticas anticristãs, como, por exemplo, os povos indígenas, como, por exemplo, os povos nativos na África, na Ásia e etc. Eles precisam produzir uma conceituação de ordem natural das coisas que não seja sempre partindo do pressuposto de que a comunidade é unitária e conhecida e é católica e cristã e latina, como era no mundo medieval. Agora o mundo é muito mais complexo, é muito maior. O mundo cresceu nos séculos XVI e XVII. Então era preciso encontrar uma ideia de ordem natural que independesse da fé, que fosse subsistente independentemente da fé, e depois a fé entraria para dar, digamos assim, a coerência ao sistema. Mas primeiro você narraria uma ordem natural independente da fé, e a fé apenas seria, digamos assim, a cereja no bolo para dar coerência desse sistema. E essa independência da fé seria a aposta da razão, que seria encontrada pela leitura da natureza, né? É dentro desse específico mundo que, por exemplo, a saída para construir uma definição de ordem natural independente da fé será o resgate, dentro do pluralismo de fontes, do direito romano, mas agora um direito romano modernizado, atualizado, e especialmente do direito romano do ius gentium, ou gentium, que nós falamos lá no comecinho do nosso curso, que era aquele mecanismo pelo qual os romanos utilizavam, um direito pelo qual os romanos utilizavam com os estrangeiros, com os não romanos, que para eles era baseado no bom senso, no senso comum, em valores que independam da cidadania, da religião, da língua e da cultura da pessoa.
seriam quase que uma linguagem mínima, de um mínimo denominador comum da humanidade. O que esses caras vão fazer é resgatar essa ideia de ius gentium, desenvolver essa ideia de ius gentium, e, por exemplo, um sujeito como Francisco Soares vai fazer isso de tal sorte que será considerado posteriormente o pai do direito internacional moderno, porque aí ele vai entender a compreensão dentro das nações, digamos assim, né, das várias nações que existem nesse mundo mais complexo, que o ius gentium seria um mínimo denominador comum, uma mínima compreensão de direitos que independam da fé e que acabam por constituir o próprio conceito de humanidade. Isso aparece, por exemplo, nas discussões sobre a humanidade dos índios. É muito curioso isso, né? Rapidamente, os jesuítas concordam que os indígenas são humanos. Ao contrário do que se imagina, ou que ficou conhecido, já em 1532, parece, já tem uma carta, uma bula papal falando que os povos indígenas da América são seres humanos, né? Apesar de serem antropófagos, apesar de serem, enfim, tem uma série de posturas assim sociais que são absolutamente anticristãs, eles concordam que são seres humanos porque eles estão usando a régua da interpretação modernizante. Eles são racionais, eles possuem características parecidas, eles se enquadram dentro do ius gentium, então eles são seres humanos. O que acontece é que eles não tiveram acesso à palavra de Deus. Então eles são ovelhas perdidas no continente, que devem ser arrebanhadas, apresentadas a palavra de Deus, explicada a palavra de Deus. E se porventura, após explicada a palavra de Deus, aí sim eles resistirem à verdade da interpretação da natureza, aí vem o ponto negativo, aí nesse caso você poderia escravizar esses indígenas ou eventualmente entrar em guerra com esses indígenas. Que aí é um outro autor, né, o caso do Francisco de Vitória, que vai desenvolver a ideia de guerra justa, né, que é algo bastante conhecido, uma teoria para você poder justificar o processo de escravização ou até o genocídio indígena em algumas regiões, tá? Ou seja, você trata ele como os humanos, você civiliza ele, se desnegar a civilização, aí você tem, digamos, o direito / dever de fazer uma guerra justa a essas populações. Outros autores é o Domingo de Soto também, e aí são vários e vários, né? Muitos autores dentro dessa tradição da escolástica ibérica. O que a gente tem que entender, especialmente, é o seguinte. Esses caras da escolástica ibérica, eles são releitores de São Tomás de Aquino, eles têm um fundo de tentar salvar a herança medieval, atualizando a herança medieval. O que vai fazer com que quem desça na América, na África e na Ásia, sejam sujeitos estranhos, sujeitos que têm um pé na Idade Média e um pé no mundo moderno. E isso é a marca da interpretação do processo de colonização. É errado interpretar o processo de colonização como um simples processo de acumulação de capital pró-Europa. Isso ocorreu, mas não é só isso. Assim como é errado achar que a colonização se deu pelo brilhantismo intelectual dos espanhóis ou dos portugueses, né? E da capacidade da fé, também é errado. Quem desce na América são cavaleiros medievais absolutamente católicos, vinculados à Contra-Reforma, que estão fazendo uma guerra santa. As cruzadas estão reabilitando o conceito de cruzada, só que agora para além-mar, e não mais para Jerusalém, para ganhar essas almas. E junto com essas almas, ganhar dinheiro também. É essa figura dupla de uma pessoa absolutamente cristã, vinculada a certos valores medievais, mas também profundamente compreendida dentro de um mundo moderno, porque já tem a cabeça da racionalidade, do mercado, tudo aquilo que a gente conversou dos 3 pilares que sustentam a modernidade, é esse complexo cultural, essa mente esquizofrênica que vai colonizar a América, que vai colonizar a África e que vai colonizar a Ásia, tá? E aqui é especialmente interessante porque a gente vai ter uma profunda circulação nessas regiões. Né? A gente vai falar disso um pouco mais na América Portuguesa, na segunda-feira que vem com o Gustavo Cabral, mas você vai ter, por exemplo, um sujeito como o Padre Antônio Vieira, é um sujeito que catequizou gente no Japão, na Índia, na África e no Brasil. Né? Nasceu em Lisboa,
mas ele é praticamente brasileiro, desculpa aí os meus amigos portugueses, porque ele veio criança para o Brasil, se formou no Colégio Salvador, passou a vida, boa parte da vida aqui, apesar que ele odiasse que falassem que ele era brasileiro, né? Ou luso brasileiro. Ele circula por aqui, vira depois embaixador no Vaticano, é uma pessoa central para você entender esse contexto. E ele é uma figura que está nesse mundo. Ele tem características tipicamente medievais, ele ainda é um escolástico, ele ainda o pensamento dele funciona naquela ideia de dualismo, de contraposições, de oposições, de antagonismos, etc., e pela dialética, pela retórica, né? E ao mesmo tempo, ele é um cara moderno, porque ele circula o mundo, ele faz política internacional, literalmente. Ele era um dos grandes embaixadores, talvez foi o mais importante jesuíta da história, né? Que organizou boa parte da política do Império Português. Então, entender esse contexto é entender um contexto de fratura, de transição. É nesse mundo esquisito que vai se dar o processo de formação e colonização da América. E é nesse mundo esquisito que você vai ter, então, um direito, como nós vamos ver semana que vem, híbrido, que tem características modernizantes e características retrógradas, digamos assim, ou características medievalistas. Tá certo? Muito bem. Temos alguma pergunta? Vamos ver. Stefano fala, se não me engano, Espanha fala de uma predominância da lógica burguesa nesse direito natural racionalista da Europa. Em que época foi isso? 18, Stefano, especialmente 18. Já começa a haver um direito natural racionalista aqui na escolástica ibérica, tá? Mas o bicho pega mesmo é na França, na Bélgica, e na Holanda, especialmente, com o Hugo Grossio. Aí depois na Alemanha você vai ter o Pufendorf, vai ter um monte de gente. Mas a gente vai falar disso no seu devido momento, tá? Aí, ó, o Júlio está falando que o jeito bonito de ver isso que você está falando, ele era a correspondência desses jesuítas. É bem interessante mesmo. O Eduardo fala que tem a bula Sublimus Dei. Nós que, embora indignos, assim, é um textão, Eduardo, eu não vou ler, você me desculpa. Mas deve ser alguma coisa com relação à humanidade indígena, né? Creio eu, né? E a ideia de que eles são ovelhas perdidas aí pelo continente. Bom, pessoal, então para a gente encerrar, quero passar sugestões para quem queira continuar esse estudo ou essa reflexão. O primeiro livro que eu tenho aqui é um livro que não é de história do direito, mas é de história geral, e que é fundamental para entender esse contexto, que é Uma História Social do Conhecimento, do Peter Burke, de Gutenberg a Diderot. Porque esse livro é o melhor livro para explicar o impacto promovido pela imprensa, que foi o que a gente até falou pouco, hoje deveria ter falado mais, né? A mudança das estruturas textuais do direito também passa por um segundo momento, a imprensa divulga muito mais rapidamente as críticas e as lutas e os debates, né? Então isso é fundamental. Peter Burke, Uma História Social do Conhecimento. Tem 2 volumes, tá? Eu só li o primeiro, o segundo eu não sei como é que é, mas o Burke é um grande, grande historiador inglês, vale a pena dar uma olhada, tá? Além do Peter Burke, uma outra sugestão é o Alcir Pécora, um autor brasileiro, Teatro do Sacramento. Esse livro aqui é sobre Antônio Vieira, né? Sobre o pensamento do Antônio Vieira. Então, para você entender a cabeça de um jesuíta, vale muito a pena dar uma olhadinha no desenvolvimento que o Pécora, que é um dos grandes autores, um dos grandes intérpretes aí, críticos literários e tal, ele é um cara que vem da literatura, né? Ele é um cara que entende demais, demais, demais de Antônio Vieira. Vale a pena acompanhar os textos dele, tá? Além disso, aí um texto em inglês que vale bastante a pena dar uma olhada também é Law and Colonial Cultures, da Lauren Benton. Essa que é uma historiadora americana que é bem conhecida, está bem na moda, digamos assim, ela tem uma produção muito boa ultimamente, e nesse texto, Law and Colonial Cultures, ela fala também sobre a América, sobre o que era o direito desses jesuítas, mas também fala da Ásia, do Oriente Médio, de outros momentos, de outras situações, como que era com os otomanos, com os muçulmanos, como é que se deu a relação entre culturas locais e a estrutura do pensamento jurídico desenvolvido na Europa, tá? Além desse texto dela, tem um outro aqui, só preciso achar agora. Eu tô achando que eu não vou achar agora. Achei.
A Search for Sovereignty, Law and Geography in Europe Empires, de 1400 a 1900. Também da Lauren Benton, tá? Belíssimo texto para falar sobre aquilo que eu disse sobre a formação dos mapas, sobre o olhar macro-organizador, sobre o olhar aéreo para a realidade e como que o direito contribui para a formação de mapas, né? Há um texto, inclusive, que eu traduzi junto com o Gustavo Cabral, que fala muito disso, que é esse livro da Tamara Herzog, Fronteiras da Posse, Espanha e Portugal na Europa e nas Américas, tá? Saiu pela Arraiz. Fronteiras da Posse é um livro da Tamara, que é professora de História do Direito lá de Harvard, e esse livro, ela conta e explica como é que se deu toda aquela história do Tratado de Madrid, Tratado de São Ildefonso, que é muito mal explicado, porque parece que é um interesse voluntarista, enfim, dos reis espanhóis ou portugueses, né? Mas não, na verdade foi algo muito mais vinculado a questões locais, da América, disputas específicas entre espanhóis e portugueses e jesuítas, que eram ao mesmo tempo, não eram nem portugueses nem espanhóis, porque também não havia muitas a ideia de chamar alguém de espanhol ou português, isso não falava muita coisa. Então é um belo texto para também entender esse esquisito e difícil séculos 17 e 18. 16, 17 e 18, tá? Eu acho que são esses as indicações. Então, uma história social do conhecimento, Teatro do Sacramento, Fronteiras da Posse, A Search for Sovereignty e Law and Colonial Cultures. Tá certo? Pessoal, queria agradecer imensamente todas as participações e voltamos a conversar aí segunda-feira com o Gustavo Cabral, tá bom? Um abraço a todos.